Amados irmãos em Cristo, nosso boa noite a todos e a todas. Nossa alegria por estarmos aqui depois de um tempo passado que nós tínhamos já estado vindo aqui algumas vezes, mas já faz algum tempinho, que a gente não aparece por aqui. Mas sempre que a gente for convidado, é uma alegria muito grande estarmos na companhia dos nossos irmãos, encarnados, desencarnados, nessa grande tarefa que a doutrina espírita apresenta, traz para todos nós, que é o estudo do Evangelho, o Evangelho de Jesus, esse Evangelho que é um roteiro que nós temos de luz para que nós possamos iluminar o nosso caminho, a nossa caminhada. Nós somos espíritos encarnados e desencarnados, que estamos em busca de algo superior para a nossa vida. O Pai nos concede a vida para todos nós, em igualdade de condições. Fomos todos criados simples, ignorantes, mas todos nós dotados da luz da inteligência, porque nós somos uma pequena centelha de luz, da grande luz que é Deus. E o que nós estamos fazendo aqui é caminhar para Deus, para que nós possamos alcançar naquela plenitude que nós precisamos, a felicidade. E todos nós a buscamos, mas a grande maioria ainda de nós não sabemos o grande significado da felicidade. E nos enganamos pensando que a felicidade são essas buscas para saciar os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos vícios. E muitas vezes nós caminhamos por caminhos tortuosos, pensando em alcançar algo que nos faça, que nos traga aquela satisfação que nós buscamos e muitas vezes nos leva para as nossas grandes decepções na vida. Então nós precisamos estudar, precisamos aprender. Nosso planeta escola, todos nós somos aprendizes. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos as nossas dores. Jesus é o grande guia da humanidade, nós o sabemos, nós aprendemos essa doutrina espírita cristã, esse consolador prometido por Jesus, que veio até nós para trazer o conforto da fé, da esperança e nos consolar através do esclarecimento. Porque se nós não formos esclarecidos, se nós não nos esclarecermos, nós não conseguiremos achar esse caminho que Jesus traçou para nós. Lembremos-nos que o nosso Mestre Jesus nos disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser através desse caminho. E o caminho que Jesus nos aponta é o caminho das leis de Deus, porque Ele é o mensageiro maior de Deus que veio até o nosso planeta para nos conduzir. Ele é o nosso condutor para que nós possamos alcançar na sua plenitude esse momento maior da nossa vida, que é quando nós formos espíritos também iluminados, e aí nós seremos felizes. Então, todos nós que cá estamos, todos nós que aqui embarcamos nessa nave chamada Terra, todos nós temos esse compromisso maior com Deus, com Jesus, com a nossa consciência de fazermos esse trabalho de renovação espiritual para alcançarmos este desiderato, esse objetivo maior, que é estarmos com Deus e alcançarmos assim esta felicidade. O mandamento maior está escrito ali: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e nos amarmos a nós mesmos.
Então nós precisamos observar nesses 3 momentos maravilhosos que o amor a Deus é algo que nós precisamos fazer através de nós nos compenetrarmos de todo aquele bem que nós viemos aqui fazer e que precisamos fazer e que muitas vezes ainda não estamos fazendo, porque não conhecemos, porque não sabemos. Então, através da sabedoria, das lições, das mensagens do Evangelho de Jesus, nós precisamos aprender a saber quais são realmente esses compromissos que nós precisamos assumir para alcançar esse Pai maravilhoso que está a nos esperar, que está nos aguardando, que tenhamos a vontade e a coragem de, num determinado momento, traçarmos para nós mesmos esse caminho que Jesus já traçou para toda a humanidade. O Espírito é uma individualidade. Cada um de nós, indivíduos que somos, temos esse compromisso intimamente dentro de nós. Amando o próximo, o nosso semelhante, amando-nos uns aos outros. E Jesus, depois desses mandamentos maiores, ele veio dizer para nós: outro mandamento vos deixo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então nós temos que amar toda e qualquer criatura, todas. E amando-nos uns aos outros, nós estaremos também nos amando, porque é através desse amor, aquele amor que Pedro sempre repetia: o amor cobre a multidão dos pecados. É esse amor vivo que nós precisamos ser, que nós vamos também eliminar de nós os erros, os equívocos, os males que nós já fizemos. Porque se nós estamos aqui, neste planeta, este mundo de Deus, como tantos outros mundos, uns muito iluminados, muito superiores, mas o nosso mundo é uma escola onde espíritos como nós, que ainda somos devedores perante a lei de Deus, aqui viemos para nos ressarcir, para fazermos aqui aquele trabalho de entrega à lei divina, daquela mesma lei que em outras épocas nós abusamos, nós transgredimos e que agora nós temos que voltar para este caminho e fazermos a nossa renovação através da expiação. Este planeta ainda é um planeta de expiação. Expiação é aquele planeta onde as criaturas voltam para assumir o compromisso de resgatar aqueles erros que nós tínhamos feito outrora. Nós somos todos espíritos reencarnados. Significa dizer que nós já tivemos muitas e muitas existências corporais, como a que nós que estamos aqui, em corpo físico, estamos tendo agora. E nas outras, geralmente, nós falhamos muito, nós nos equivocamos muito, nós cometemos crimes, cometemos maldades, prejudicamos o nosso irmão, prejudicamos o nosso semelhante. E toda vez que nós fizermos isto, nestes erros, nós estávamos transgredindo a lei de Deus. Na sua imenso amor, que é Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele não nos castiga. Nenhum de nós estamos aqui castigando, sofrendo castigos. Nós estamos aqui apenas renovando a nossa caminhada, através de nós aprendermos agora a seguir a lei de Deus. Mas, para tanto, nós precisamos fazer as tarefas de retificar o caminho tortuoso que nós estávamos, endireitando os caminhos, para que no futuro nós possamos então ser aqueles espíritos que estaremos nos libertando do nosso sofrimento, das nossas aflições, das nossas dores. Um planeta igual à Terra, essa escola de provas e expiações, é destinada principalmente aos espíritos
devedores perante a lei de Deus, que somos todos nós. Jesus disse assim para nós: no mundo vós sofrereis aflições. Todos que nós passamos por esse planeta somos aflitos. Mas ele nos disse também: calma, tranquilidade, porque eu venci o mundo. Então significa dizer que nós temos capacidade, que nós temos a oportunidade de também passar por esses momentos de dores e de aflições e alcançarmos mais tarde, pelo nosso esforço, a nossa libertação dessas aflições, dessas dores, desse sofrimento. E aí, naturalmente, nós haveremos de ser esses espíritos mais puros, mais perfeitos, mais iluminados. Este é o grande trabalho, é a grande missão que nós viemos fazer aqui. E aí nós temos que procurar entender: já estamos fazendo? Já estamos conscientes dessa necessidade maior nossa? Porque nós já tivemos muitas múltiplas encarnações antes desta agora, que nós estamos aqui nesse momento maravilhoso, onde o nosso planeta está chegando numa das etapas de finalização de uma era para o recomeço, para o começo de outra era. Nós estamos no planeta finalizando esses momentos, que são milênios de expiações e de provas, para entrarmos num mundo de regeneração. Então nós estamos num momento decisivo, e todos os espíritos que aqui estamos hoje, nós precisamos agradecer muito a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, nesse momento de tantas aflições, de tantas dores, mas um momento grandioso para aquele espírito que abrir os seus olhos para essas verdades. E todos nós somos convidados para fazer isto. Por isto que nós estamos aqui outra vez neste momento. Então é por isto que nós temos que nos buscar em nós esse entendimento. Já estamos fazendo esse trabalho, porque se o mundo está se tornando, e amanhã será, esse mundo de regeneração, se nós quisermos esta felicidade de voltarmos a este mundo lá mais adiante, nós temos que começar o trabalho agora. Naturalmente, se nós fôssemos espíritos mais prudentes e mais cautelosos, nós já teríamos aproveitado as encarnações anteriores. Se estamos aqui hoje ainda nas aflições, é porque nas anteriores nós não ligamos, esquecemos, ou nós não demos importância para o chamamento de nós fazermos esse trabalho, que é a maior missão que cada criatura tem, individualmente, cada um de nós, naturalmente associados com aqueles que estão relacionados conosco, com os nossos familiares, o nosso grupo de parentesco, o nosso grupo de amizade, a sociedade onde nós estamos, a comunidade onde nós estamos. Então nós temos esses compromissos de fazer esse bem, de praticar esse amor, de praticar a caridade, de ser piedosos, de sermos solidários, de sermos fraternos uns com os outros, onde nós estivermos, com quem quer que seja, mas o progresso é individual. E naturalmente, quando as criaturas assim agirem uns em relação aos outros, o progresso da comunidade, da coletividade, o progresso da nação também ocorrerá. E quando todos nós na Terra tivermos esse trabalho, tivermos essa intenção, nós haveremos de criar um mundo, então, de fraternidade, de solidariedade, e o mundo será diferente do que ele é hoje. Então Jesus nos disse: encontrareis aflições, sereis os aflitos, somos todos aflitos, mas precisamos vencer esses momentos de dores e de dificuldades e sair desta situação. Então lá no capítulo 18 do Evangelho de Jesus, está colocado para nós que muitos são os chamados.
Todos nós somos chamados para fazer esse trabalho. E o capítulo desse título, no Evangelho segundo a doutrina espírita, isso aí está baseado no Evangelho de Mateus, é que nós, os espíritas, os cristãos, somos chamados. Mas todos, de todas e quaisquer religiões, são chamados. A escolha depende de cada um de nós. O primeiro a escolher somos nós mesmos. Quando nós tivermos aquele interesse, quando nós tivermos aquela vontade de fazer, de colocar em prática os mandamentos da lei de Deus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, nos escolher cada um. Não adianta o outro querer escolher o outro. É uma vontade própria, uma vontade do Espírito. E o Espírito é uma individualidade, nós somos esse Espírito, essa individualidade. Então nós temos que querer, nós temos que ter vontade, nós temos que aprender. Então é por isso que nós estamos nessa escola, para aprender. A doutrina espírita, a Federação Espírita Brasileira tem um programa que se chama, baseado no Evangelho, o Evangelho Redivivo, para que nós possamos reviver, para que nós possamos praticar os mandamentos que estão colocados, os ensinamentos que estão colocados aqui, para que nós possamos fazer. O Cristo disse: eu venci o mundo, nós precisamos vencer. Não é importante vencer no mundo, porque é o que se faz, isso é o que sempre se fez. Buscar a fama, buscar o poder, buscar a riqueza, buscar as coisas materiais, mas não é isso que vai nos salvar. O que vai nos salvar, que vai nos libertar, é essa condição de nós nos tornarmos esses espíritos mais perfeitos, esses espíritos mais puros, esses espíritos mais iluminados, que é a nossa missão, que é o grande trabalho que cada um de nós precisamos fazer e que estamos aqui nessa última hora para assim o fazer. Nós somos convidados, nada nos é imposto. Alguns dizem que os trabalhadores da última hora são os espíritas. Nem todos, porque não adianta ser espírita, como não adianta ser cristão, o rótulo apenas e não fazer, e não sentir, e não praticar. Então nós somos espíritas, somos os trabalhadores da última hora, que é a questão do nosso título, que é os trabalhadores da vinha do Senhor, mas somos nós, todos nós, porque só somos espíritas ou só somos cristãos. É só os cristãos. Jesus é o mestre de toda a humanidade do nosso planeta. Pode ser lá no Oriente, onde o budismo, onde o brahmanismo, onde o hinduísmo, onde os adeptos do Alcorão, não faz mal, somos as criaturas de Deus e todas as religiões são caminhos. Agora, é preciso que nós entendamos se nós estamos no caminho. Se nós já estamos caminhando nessa busca que depende da nossa felicidade, porque nós não sabemos o que é a felicidade. Nós pensamos que a felicidade é essas trivialidades, dessas festas, dessas paixões. Nós estamos enganados. A felicidade é algo muito íntimo, é algo muito bonito, é algo muito aprazível, que a criatura sente em si, dentro de si, em quaisquer circunstâncias em que ela se encontre. Isso é algo que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos nos tornando espíritos mais superiores do que nós somos, porque todos nós ainda somos espíritos inferiores, imperfeitos, inferiores devido às nossas imperfeições, todos nós. Por isso que nós precisamos aprender, que nós precisamos estudar. Então, nesse programa da Federação Espírita Brasileira, o Evangelho Redivivo, ela toma como base uma afirmação do Espírito Alcione, naquele livro Renúncia,
quando ela disse para nós que a doutrina espírita, que a doutrina do Cristo, que a doutrina cristã, que a doutrina do Cristo que vai abranger toda a humanidade. Não faz mal se a denominação é essa, é aquela, não faz mal. Mas essa doutrina vai chegar para toda a humanidade, para que o nosso planeta, a humanidade do nosso planeta, se torne esse planeta regenerado. Porque se não houver essa regeneração no planeta, aqueles que não forem regenerados vão causar as mesmas dores, as mesmas aflições, as mesmas violências que nós estamos sentindo nos momentos que nós passamos. Então o planeta como um todo será regenerado. Será um mundo diferente, será um mundo novo. E os espíritos que para aqui voltarem serão esses espíritos que estiverem fazendo esse trabalho de renovação espiritual. É por isso que nós somos convidados para fazer esse trabalho, somos chamados para fazer esse trabalho, porque Jesus tem essa preocupação maior de nos conduzir para o Pai. É Ele quem nos disse: eu vim para estabelecer no planeta, na Terra, essa terra que Ele é o governador supremo e só a autoridade do Pai é superior a dele, implantar o reino de Deus. Mas esse reino de Deus começa no nosso coração, começa na nossa intimidade. Nós não vamos alcançar o reino pelas coisas de fora, nós vamos alcançar através da nossa intimidade, da nossa renovação, do conhecimento de nós mesmos, de descobrirmos o que nós precisamos eliminar dentro de nós, para que possamos realizar essas coisas que viemos aqui fazer, e que ainda muitas vezes não estamos cientes do que nós aqui viemos fazer, por que nós estamos aqui. Outra vez. Então, à medida que nós vamos nos conscientizando, nós vamos começando a ter esse entendimento. Então, lá o Espírito diz: é preciso conhecer o Evangelho de Jesus. É preciso estudar o Evangelho de Jesus, é preciso meditar, é preciso refletir profundamente, porque é através da nossa reflexão, da nossa meditação, que nós vamos alcançando o entendimento, o esclarecimento, porque se nós não formos esclarecidos, nós não vamos fazer mudança nenhuma, porque nós não estamos sabendo se é verdade ou se não é verdade. Então nós temos que ter essa reflexão, essa meditação, para poder sentir, e sentindo e nos conscientizando, nós podemos fazer, porque a criatura só faz, só muda, só transforma ou muda a sua caminhada quando ela tem consciência de que está no caminho certo. Enquanto nós não tivermos essa certeza, é a fé, se nós não tivermos essa consciência, nós não vamos mudar. Então nós precisamos fazer isso para nós podermos mudar. E nós somos, sim, os trabalhadores da última hora, se quisermos. É aquilo que a gente acabou de colocar. Não é só o espírita. De qualquer religião, se a criatura faz o bem, se a criatura aprendeu a amar, se a criatura já coloca em prática os ensinamentos de Jesus, não tem problema nenhum. Pode até nem ter religião nenhuma, mas tem amor dentro de si. E muitas vezes os que estão dentro das casas de oração tanto tempo, não fazem mudança nenhuma. Parece que é uma obrigação, mas não é obrigação ir na casa de oração. Não é obrigação. Vai-se pelo que a gente precisa, vai-se pelo sentimento que a gente tem, vai-se porque a gente quer buscar algo diferente. Porque aquilo que a gente passou, aquelas coisas já não satisfazem mais, já não preenche mais o íntimo das criaturas. Então estão buscando coisas melhores, estão buscando o quê? O que é melhor? É o reino dos céus, é o reino de Deus que Jesus vem dizer para nós. Então a nosso trabalho, nosso título da nossa mensagem, né, que a gente trouxe, marcou algumas coisas aqui, Parábola dos Trabalhadores da Vinha. E essa parábola está aqui, é de Mateus, segundo os estudiosos dos evangelhos, ela se encontra apenas no Evangelho de Mateus.
Os evangelhos de Lucas, de Marcos, de João não trazem essa parábola. Mateus, Levi, que conviveu com Jesus, foi um dos apóstolos de Jesus, ele traz essa parábola para nós. E ele fala do reino dos céus. É esse reino que nós estamos buscando, que nós precisamos buscar. É esse reino que Jesus disse lá para nós: eu venho para instalar, para construir no planeta o reino dos céus, que é o reino do amor, que é o reino da paz, e que nós vamos chegar no nosso planeta quando nós tivermos, provavelmente, vamos passar esse milênio, os tempos são chegados, esses últimos tempos agora, para alcançarmos esse reino de Deus, que é o momento da regeneração, e não para na regeneração. Depois desse progresso que já passamos, estamos na expiação e nas provas, vamos para a regeneração, o mundo continuará se aperfeiçoando, porque a lei de Deus é a lei da evolução. Assim como nós já fomos aqueles espíritos simples e ignorantes, já fomos bárbaros, já matamos, já guerreamos, já fizemos tudo quanto é coisas que não deveríamos fazer, mas fizemos. Aqui estamos agora numa situação melhor. Hoje nós somos espíritos muito melhores do que há 10, a 15, a 20 anos, ou há 100, ou há 200 ou 800 anos atrás. Nós somos bem melhores hoje, mas ainda somos assim como nós somos. Ainda não alcançamos aquela perfeição maior que nós precisamos fazer. E isso aí, ali em Mateus também, lá no capítulo 19, esse ensinamento de Jesus sobre os trabalhadores da vinha, ele vem porque um dos discípulos de Jesus, naquele momento, ele diz assim para o mestre, porque o mestre veio para nos mostrar o caminho, e os seguidores do mestre, naturalmente, quando Jesus iria passar por aquele sacrifício todo, e eles seguiram Jesus, principalmente aqueles 12 e aqueles outros que vieram depois. Eles perguntaram assim para Jesus, qual é a recompensa que nós vamos ter? Porque geralmente o trabalhador quer uma recompensa, que é o salário. Então Jesus conta essa parábola, onde ele diz para nós que o pai de família, que é o dono da vinha, nós somos a parábola dos trabalhadores da vinha, ele estava buscando as criaturas para trabalhar na sua vinha, os trabalhadores. Esse pai de família, esse dono da vinha, é Deus, que é o Criador de todas as coisas, o nosso, a inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Deus é o Senhor do cosmos, o Senhor do universo, e nós somos todos filhos de Deus. Então todos nós somos herdeiros dessa maravilha que é o universo. Os trabalhadores são os discípulos e são toda a humanidade, todos nós, todas as criaturas são os trabalhadores. E naturalmente a vinha é essa seara imensa, é esse planeta imenso onde nós estamos mergulhados. E o que é o trabalho? O trabalho é o esforço que nós estejamos fazendo, é a vontade que nós estamos empregando na aquisição das virtudes espirituais, das virtudes e do saber, porque o aperfeiçoamento aqui, o grande trabalho aqui não é o trabalho material, é o trabalho espiritual. É a seara do Espírito, é o trabalho que nós precisamos fomentar como espíritos que somos dentro de cada um de nós. As horas é o tempo, essas horas podem ser contadas de várias maneiras, porque aqui diz que o Senhor veio na primeira hora, lá para ele, esse trabalho era das 6, digamos assim, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Enquanto era dia, enquanto o sol brilhava, se trabalhava, depois se fazia as outras coisas, inclusive descansava. Então Jesus, aliás, o Pai, o Senhor da vinha, ele foi arregimentando, foi buscando trabalhadores. Então teve trabalhadores que veio desde o início do dia, e teve trabalhadores que só vieram quase no final do dia.
E no final, aqui nós vamos ver, muitas criaturas acham que há injustiça, mas na lei de Deus não há injustiça. Mas pensa-se, porque os últimos que vieram, faltando, como ele diz aqui, na 1ª hora, faltando 1 hora para terminar o dia de trabalho, receberam a mesma quantia, digamos assim, vamos simbolizar um denário, um dinheiro, daqueles que começaram às 6 horas da manhã. E aqueles reclamaram, dizendo ao pai: como nós que trabalhamos o dia inteiro recebemos a mesma coisa que aqueles que receberam, que trabalharam apenas 1 horinha, digamos assim? Onde é que está a injustiça? Tem injustiça nisso? Aos olhos nossos e daqueles primeiros trabalhadores, porque eles reclamaram. Eles foram lá reclamar ao senhor da vinha, dizendo para ele: como é que tu dás a estes últimos a mesma coisa que tu dás para nós? E o pai, o dono da vinha, simplesmente disse para eles: eu não vos fiz injustiça, porque quando eu vos chamei para trabalhar, eu disse para vocês que pagaria tal quantia, um denário, e é o que eu estou pagando. Então vocês vão, porque eu já paguei, estou sendo justo com vocês. E eu posso fazer do que é meu aquilo que eu bem achar melhor para aqueles outros que vieram depois. Isso aqui significa o quê? Que não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Porque muitos daqueles que vieram primeiro foram negligentes, só queriam ver as horas passar, muitas vezes. E aqueles que vieram por último foram aqueles que mais aproveitaram em termos de produzir mais, de produzir melhor. Então é por isso que nós estamos nesse tempo agora, nessa última hora agora. Digamos que as horas são os milênios, nós estamos no último milênio. Então, se nós aproveitarmos agora, mesmo que o nosso tempo agora seja menor em relação àqueles que já começaram há tanto tempo, nós somos chamados para fazer o trabalho de renovação espiritual íntima, e se nós o fizermos bem, a recompensa será nós alcançarmos o reino de Deus. Porque não adianta, se nós falarmos desde o tempo inicial da humanidade, tantas criaturas que trabalharam, mas não fizeram o mais importante, que é o trabalho dentro de si mesmo. Então trabalharam para buscar as honras, buscar a fama, mas não fizeram o trabalho íntimo, o trabalho espiritual que toda a humanidade foi convidada a fazer. Tanto é que hoje, se nós olharmos no nosso mundo, a grande maioria da humanidade ainda nem sabe, ainda nem conhece esses caminhos da lei de Deus, esses caminhos trazidos por Jesus para fazer a renovação espiritual. Podemos hoje, para dizermos entre nós, por exemplo, ter uma criança. A criança pode ser um espírito que já esteja com uma bagagem espiritual muito maior do que muitos de nós. E dizer também que a criança pode começar desde cedo essa caminhada, e nós podemos começar já muito depois, na nossa velhice. Não tem importância. Qualquer tempo é tempo para aqueles que queiram fazer esse trabalho de renovação espiritual. E Deus saberá recompensar cada um pelo esforço que está fazendo na sua melhoria íntima. É isso que nós temos que pensar. Não é em receber a recompensa, não é o tempo que já passou, é o tempo que nós temos agora para aproveitar. É o dia de cada um de nós, é a hora de cada um de nós, porque cada um de nós temos o tempo exato para fazermos as coisas boas que nós precisamos fazer. Então Deus nos chama a todos são chamados. Uns se escolhem e fazem o trabalho, outros não. E os trabalhadores da última hora são aqueles que neste momento estão procurando fazer esse trabalho de se ajustar às leis de Deus para, naturalmente, construir dentro de si o reino de amor, o reino de paz, o reino de luz, o reino de Deus, e conquistar a felicidade, porque a felicidade é o pagamento para aqueles que fizerem o trabalho
com eficiência, com amor, procurando fomentar as virtudes da paz, da caridade entre todas as criaturas. Então, está nas nossas mãos o que nós haveremos de ser, o que nós haveremos de colher nesse nosso futuro, na nossa vida futura, porque nós somos espíritos imortais, somos eternos, estamos caminhando na eternidade e em cada tempo nós temos a oportunidade de construir a nossa vida mais feliz através desse trabalho que nós agora estamos fazendo, de reconstrução espiritual de nós mesmos. Fica a critério de cada um de nós olharmos, orarmos, vigiarmos, pensar e trabalhar muito em benefício de si próprio, da sua felicidade em primeiro lugar, ajudando os outros, porque à medida que nós nos doamos para o outro, nós estamos crescendo espiritualmente e sendo dignos de receber este salário que é a felicidade que nós tanto estamos a procurar. O tempo passou, né? Esgotou o tempo, mas é muito bom quando a gente está junto numa casa de oração, esses momentos sublimes e sublimados da nossa vida. Poderíamos estar fazendo só coisas, mas escolhemos a melhor parte. Escolhemos estar na casa do nosso Pai, o nosso Mestre maior Jesus, com essa espiritualidade amiga, bondosa, esses nossos amigos espirituais que cada um de nós temos, e mais aqueles que vêm nesse momento nos abraçar, para estarmos aqui nos confortando espiritualmente, reforçando a nossa força espiritual, para nós caminharmos com mais fé, com mais paz, com mais tranquilidade, com mais amor e mais segurança, nesses caminhos difíceis que nós estamos caminhando nesses momentos. Nós agradecemos a Deus a atenção, agradecemos pela oportunidade da casa de estarmos aqui hoje e pedimos a Deus que nos abençoe a todos, que nós possamos sair daqui levando essa tranquilidade, dessa paz e possamos lá fora levar para a nossa casa, para o nosso lar, para os nossos familiares, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para a nossa vida lá fora. Muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe.